dia, pessoal. Bem-vindo a mais uma aula de programação Back-end 2. Eu sou o professor Carlos Cabral. Meus caros, vamos seguir de onde nós paramos na última aula, obviamente. Que burrice. Onde que nós paramos na nossa última aula? Vamos abrir aqui, para quem não abriu, certo? O nosso CodeSpace lá no GitHub. Faça login no GitHub. O link para o CodeSpace está no chat. Você abre esse cara, nós vamos... Abra, não morra, volte. Para hoje. É normal, ele demora um pouquinho, né? O GitHub tem que rodar toda uma máquina ali, inicializar. Demora ali uns minutinhos. Para hoje, pense rápido. Aí. Nós estávamos falando sobre nossos primeiros conceitos de programação usando Python. A ideia de variáveis, certo? Nós vimos que o que era uma variável mesmo? Um local onde nós guardávamos dados, informações, valores. Tem um dado, tem uma informação, tem um valor, eu guardo dentro de uma variável. Como é que eu crio uma variável? Sinal, ou melhor, ele está carregando ainda, que demora. Como é que eu crio uma variável? O nome da variável, sinal de igual, o valor que eu vou guardar dentro dessa variável. Eu tenho aqui uma variável A, que está recebendo um valor 20. Eu tenho uma variável B, que está recebendo um valor Batman. Eu tenho uma variável C, que está tentando guardar a soma dos valores de A mais B. Certo? Vimos que estas nossas variáveis, elas podem ser de diferentes tipos de dados. Os numéricos eu tenho os ints e os floats, os números inteiros e os números com casa decimal. Vimos que temos um tipo de variável exclusiva para texto, que é a string, certo? Que nós declaramos dentro de aspas. E nós vimos que existe ainda o tal do booleano, que só tem dois valores possíveis, um verdadeiro e um falso. E por fim, temos o nulo, a ausência de valores, o nada. Como é que eu escrevo? None, nada em inglês. Isso aqui tudo, certo? Nós já vimos em aulas anteriores, por isso que eu estou indo de forma um pouquinho mais acelerada. Se alguém tiver dúvida, me fale, pessoal. Eu volto, dou outro exemplo, eu explico de outra forma, né? Mas vocês têm que me falar. Feito isto, o que mais que nós vimos? Nós vimos duas funções, certo? A função print, que exibe o que eu passar dentro dela para o usuário no terminal, e a função input, para eu receber os dados do usuário via terminal. Eu vou pedir para ele digitar algo para mim, e ele vai digitar algo para mim. Deixa eu dar mais um zoom aqui. Aí, a cegueira é forte hoje. Não, aqui, terminal. Eu vou pedir para que ele digite algo, ele vai digitar, vai dar um enter, esta informação vai retornar para o input e eu vou seguir daí, né? Lembrando, este input retorna o que o usuário digitou sempre como string, como texto. Quero trabalhar com um número, eu tenho que converter para um tipo de dado numérico. Nesse caso, eu converti o que ele digitou para mim para um tipo de dado do tipo float. E daí eu consigo fazer essa multiplicação, essa conta, essa operação matemática. Tudo isso que eu falei, pessoal, nós vimos já nas últimas 2, 3 aulas, se duvidar. Eu quero saber, nós temos dúvidas aqui? Eu falei grego em algum momento para vocês? Alguma linha, algum trecho de código que vocês não entendem? E eu deixo compartilhar o link daquele tal do Live Share, para que vocês possam acessar também a minha pasta, o meu projeto aqui, verem e copiar os meus códigos. O link está no chat. Ah, professor, como é que funciona esse link mesmo? Eu esqueci. Vamos lá. Uma última vez. Você vai... Deixa eu só limpar esse cara aqui. Eu nem precisava, tudo bem. Eu já dou uma olhada na tua mensagem, William. Só deixa eu mostrar aqui como é que funciona esse link que eu mandei. Ele vai abrir um site que é o Visual Studio, igual nós usamos.
Ele vai perguntar como que você quer entrar. Continue in web. Eu já até escrevendo no chat. E depois ele vai perguntar se você quer entrar com uma conta ou não. Você vai dizer que não, que você quer o quê? Continuar como anônimo, o botão azul. Aqui. Ele vai pedir o seu nome lá em cima. Você vai colocar seu nome e você vai dar um Enter. E ele vai carregar todos os meus arquivos, todas as minhas pastas, todos os meus códigos. E você pode navegar pelos meus códigos, pelos meus arquivos. Você não pode editar eles, certo? Mas você pode navegar, você pode copiar. O que você tem que fazer nesse site está aqui no chat. Ele está esperando por quê? Porque eu fiz burrice. Tem que aceitar. E daí agora ele carrega tudo que eu tenho lá dentro. Posso navegar pelos arquivos, posso navegar pelas pastas, posso copiar os conteúdos. Simples, né? Muito bem. Deixa eu só mudar uma configuração aqui, porque eu esqueci. Vocês não precisam fazer nada. Aceitar a dona Ana. Aí. Só deixa eu fazer uma configuraçãozinha aqui e o resto da galerinha vai entrando. Ótimo, ótimo. Dona Tamires também. Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, creio que está tudo feito. Então, deixa eu esconder para não ficar dando notificação para mim. Deixa eu só ganhar um pouco de espaço aqui. Jesus, é tanta coisa. Quase. Aqui. Não me perturbe. Muito bem, finalmente. O que o seu William falou? Bem mais simples. Uma vez eu tinha feito uma calculadora em C# e ficou umas 120 linhas de código. C# é um pouquinho mais verboso, você tem que digitar um pouquinho mais, ele é um pouquinho mais burocrático, certo? Colocar tudo dentro de colchetes, tem toda uma estruturazinha ali, né? Python aqui é um pouquinho mais simples, né? Um pouquinho menos burocrático. Muito bem, pessoal. Se tudo isso que nós vimos nas aulas anteriores, se nós não temos dúvidas, vamos em frente com um novo conteúdo. Tá? Seu William, C# é bem interessante quando você quer fazer principalmente aplicativos desktop, por exemplo. Né? Python você até consegue criar um executável desktop com interface, mas não é o ideal, né? Não foi feito para isso. Funciona, mas né, daquele jeito. Muito bem. Vamos nos aprofundar hoje, galera, na ideia de strings, lá nos tipos de dados para texto. Vamos em frente. Como é que eu posso declarar, como é que eu posso criar um texto, uma string no Python? De diferentes formas. Eu posso utilizar tanto de aspas simples como de aspas duplas para delimitar. Vamos fazer aqui um exemplo. Vou criar uma pasta para a aula de hoje. A nossa aula 04. E vou criar um arquivo lá, os nossos testes 04.py. Muito bem. Eu vou criar aqui um texto 1. É um texto, eu vou fazer com aspas simples a princípio. Vovó foi à feira. Lindo texto. E eu vou criar um texto 2, que eu vou fazer com aspas duplas. E vai ser o quê? Vovó foi à feira. Pro Python, tem diferença você usar aspas simples ou duplas? Não. Os textos para eles são iguais. Deixa eu até dar um print aqui. Os textos são iguais. E eu vou fazer uma comparação do texto 1 com o texto 2.
Dois sinais iguais, né? É para eu fazer uma comparação de igualdade, se eles são iguais ou não. E é claro, faltou uma vírgula. Agora sim. Mando rodar? Eles são iguais? Sim. Vai retornar como um verdadeiro. Para o Python não tem diferença se você criou uma string com aspas simples ou duplas. Ah, mas por que ele dá a opção então? Por uma questão histórica, certo? Tinha linguagens anteriormente que você só podia fazer com simples, só com duplas. Mas também tem outros casos. Por exemplo, eu quero criar um texto que tem aspas no meio do texto. E as aspas fazem parte do texto. Eu tenho aqui uma mensagem. Este texto tem aspas duplas no meio dele. E eu quero colocar aqui aspas duplas em volta de duplas. Só que você repare, deu um erro, certo? Ele já está me chiando ali, o programa. O que o Python acha que está acontecendo? Se eu tentar rodar, ele vai dizer que eu tenho um erro de sintaxe. Ele não entende o que é esse duplas. Por quê? Ele acha que eu estou criando aqui uma string, tem algo que ele não entende, que é esse duplas, e tem uma segunda string. Só que não é isso, né? Essas aspas aqui, eu quero que elas façam parte do texto, elas não são para delimitar o texto. O que eu posso fazer? Ora, meu texto tem aspas tem aspas duplas, eu posso delimitar, eu posso envolver ele em aspas simples. E agora não reclama. Se eu der um print aqui nessa mensagem, você veja. Tá lá. Ele tem aspas duplas no meio dele, mostrando aqui as aspas duplas. Ah, mas são aspas simples. Você faz o caminho contrário. Este texto tem aspas simples no meio dele. Tem aspas simples, vou delimitar com aspas duplas. Funciona também. Ah, professor. Opa, eu dei print na mensagem errada. Mensagem 2. E tá ali. Ah, professor, mas eu me odeio. Meu texto tem aspas simples e duplas no meio dele. O que você pode fazer daí? Vamos criar uma mensagem 3. Esse texto tem aspas simples e duplas no meio dele. Eu criei com aspas duplas a minha string, aspas simples, beleza. Mas e as aspas duplas agora? Quebrou, né? O que eu posso fazer? Nós temos algumas alternativas. A primeira opção para resolver esse problema é utilizar o chamado caractere de escape. Nós vamos ver que existem diferentes caracteres de escape e nós criamos todos eles começando com uma barra invertida. Ah, professor do céu, aonde que está a barra invertida no meu teclado? Eu nunca usei a barra invertida. Vamos procurar. Deixa eu abrir aqui um layout de teclado. É você que eu quero. Você repare que no seu teclado, a barra invertida fica à esquerda da tecla Z. Aqui no canto inferior esquerdo. Eu tenho o Shift, eu tenho a barra invertida, eu tenho a tecla Z. Certo? Não era isso que eu queria fazer. Aqui, aqui. E como que essa barra invertida me ajuda, então, esse caractere de escape? Na minha string, eu posso fazer o seguinte. Eu tenho uma barra invertida, aspas duplas, a mesma coisa esse segundo cara. Você repare que no meu Visual Studio, ele está com uma cor diferente, né? O de vocês também tem que estar.
Pode não estar a mesma cor, porque o teu tema é diferente, mas ele vai estar numa cor diferente, certo? Não pode não estar na mesma cor, mas vai estar em outra cor, tá? O que eu quero dizer com essa barra invertida aspas duplas? Isso aqui é um sinal para o Python, olha. Estas aspas duplas não é para você começar ou encerrar a string. Ela faz parte da string, ela é um caractere no meio da string. Tanto que agora não dá mais nenhum erro. Se eu der um print nessa minha mensagem 3, eu mando rodar. Funciona também. Está aqui. Eu tenho um texto que tem aspas simples e duplas no meio dele. Funciona. Certo? Pessoal, essa ideia de criar, de declarar uma string com aspas simples e duplas, esse tal desse caractere de escape aqui, barra invertida, aspas duplas, tem lógica para vocês? Vocês estão me acompanhando? Ah, professor, eu estou perdendo a ideia de variável lá atrás ainda. Me fale, pessoal. O que vocês me dizem? Até aqui. Tranquilo, não tranquilo? Fácil, médio, difícil? Tudo bem? Me respondam no chat, por favor. Seu William, por exemplo, tranquilo até aqui? Tem lógica? De boa. Até que foi o tipo de coisa que aprende fácil, mas precisa praticar para lembrar. Exatamente. Tá entendendo? Maravilha. E nós vamos praticar, pessoal. Não se enganem com isso. Nós vamos ter uma série de exercícios para fazer. Muito bem. Se isso aqui está tranquilo, vamos seguir em frente. Existem ainda outros caracteres de escape que nós vamos começar também com a barra invertida. O mais comum deles, de longe, é a barra invertida N, que serve para fazer o quê? Uma quebra de linha, sinalizar, olha, aqui você vai quebrar a linha. Vou fazer, então, barra invertida N, aqui entre aspas e simples. Quando eu rodo, repare, o print, a saída, vai estar em múltiplas linhas, em duas linhas. Aonde que ele foi? Na barra invertida N. A barra invertida N em si, ela some. E na hora de mostrar, vai mostrar em várias linhas. Ah, mas eu quero mais barras invertidas N. Esse texto tem aspas simples e duplas no meio dele. Posso fazer isso? Absolutamente sim. Está aqui. Esta string em 4 linhas. Funciona. Tá? Tranquilíssimo isso aqui, né? Existem outros caracteres de escape. Barra invertida T para você colocar um tabular, barra invertida, entre outras coisas. O link da documentação, certo? Vai ter lá todos eles. Não é tão utilizado. Quem te usa é mais mesmo a barra invertida N. Certo? Lembre só desse cara. Os outros ali são caras menores. Se você precisar, você procura na documentação depois. Muito bem. E existe uma terceira forma de nós criarmos uma string, além de aspas simples e duplas, que é como? É com a chamada aspas triplas. Na verdade, não são aspas triplas, não existe um caractere aspas triplas. Eles são 3 aspas duplas. Só que programador é um bicho preguiçoso. Falar 3 aspas duplas é muito longo, então, aspas triplas. Qual que é a diferença quando eu crio uma string com essas aspas triplas? Eu consigo criar uma string que se estenda por várias linhas sem eu ter que ficar dando enter. Aqui nessa string por padrão, se eu der um enter nela, repare, vai quebrar o meu código, certo? Vamos fazer um texto diferente aqui. Vamos criar uma nova mensagem. O meu texto 2. Texto 3, então, que seja. Este texto tem várias linhas. Só que você repara, eu vou dar um enter para fazer a quebra de linha. Tudo quebrou, né?
aspas duplas ou apenas aspas simples, ele não entende. Ele vai achar que você esqueceu de fechar aqui a string e você tem uma outra coisa que ele não entende. Eu tento rodar, ele vai me xingar. Certo? Olha, eu tenho um erro de sintaxe, você esqueceu de fechar essa string, por aí vai. Com aspas triplas, eu vou colocar então aqui 3 no começo e 3 no fim. Agora eu posso dar Enter e ele vai entender. Certo? Repare, fica tudo numa cor só aqui. Tudo, no meu caso, num azul. Ele entende que isto aqui é uma string só que tem várias linhas. Se eu der um print aqui no meu texto 3, e eu vou comentar os outros textos para eles não, os outros códigos para eles não rodarem. Ah, professor, como é que eu comento mesmo? Esqueci. Ctrl ponto e vírgula. Deixa eu escrever no chat. Se você seleciona o texto, Ctrl e ponto e vírgula. Tá no chat. Você repare, eu vou dar um print aqui nessa minha mensagem, nesse meu texto, e ele vai aparecer no terminal em várias linhas. Muito mais prático do que ficar dando barra invertida N, certo? Se vocês repararem, se vocês separaram, melhor dizendo, eu já utilizei dessas aspas triplas anteriormente. Aonde? Nos meus exercícios. O enunciado deles eu criei com aspas triplas, com 3 aspas duplas, certo? Eu não guardei para nenhuma variável. O Python vai considerar isso aqui o quê? Um comentário de várias linhas, tá? Então, 3 aspas duplas para você criar um texto de várias linhas. Tranquilo? Muito bem. Vamos continuar a falar sobre textos. Professor, terminei o exercício 14 que tu tinha passado. É verdade, eu tinha passado um exercício 14 para você. Era o 14 ou era o 15? Eu tenho o 15 aqui. Os dois? Eu nem lembro do exercício 14. Maravilha, seu Nathan. Deixa eu pegar um exercício um pouquinho mais complexo para você, então, para você quebrar a cabeça enquanto a gente trabalha aqui. Deixa eu só abrir um navegador novo para eu pegar os exercícios. Galerinha, até aqui, pessoal, tá fazendo sentido? Ou não? Estamos perdidos, estamos com problema. Deixa eu só abrir aqui um navegador novo para eu pegar os exercícios. O que vocês me dizem? Me escrevam no chat, por favor. Vamos lá, meus caros, me respondam, por favor. Essa ideia de aspas triplas, de boas? Ótimo. Eu vou pegar, então, alguns exercíciozinhos um pouco mais complexos para quem já está um pouquinho mais adiantado, para quem já estudou por conta, estudou por fora, certo? Só para entreter vocês não terem que ver de volta o que vocês já viram. Que é o caso, por exemplo, do seu Nathan. Eu sei que o seu Vinícius, o seu William ali já tem algum conhecimento maior. Você fez o 13 e o 14, vamos achar um cara interessante aqui. Mais. Deixa eu pesquisar o que eu tenho de exercício. Só um segundo. Esse cara é o bicho. O 16. Deixa eu criar aqui.
exercício 16.py. Para você, seu Natan, esse aqui da loja de tinta. Né? Que você, eu tenho que pintar uma área, certo? 1 litro de tinta cobre tantos metros quadrados. Só que tem um detalhe, né? A loja de tinta não vai te vender meio galão de tinta. Né? Eu preciso de 3,4 latas de tinta. Não, você precisa de 4 latas de tinta. Você vai ter que arredondar para cima. Como você vai arredondar para cima? Isso você se divirta descobrindo. Opa, fechei a mais. 16, então. Maldição, vou ter que compartilhar com vocês de volta. Perdão. Eu vou mandar de volta o live share. O 16 está aí, então, seu Natan. Vamos continuar aqui. Deixa eu só mandar de volta o link do live share. Para hoje. Vamos, carregue. Acabei fechando a mais, perdão. Vamos. Para hoje, GitHub. Que demora. Aí, finalmente. Para quem estava no live share, vai ter que entrar de volta. O link está novamente aí. É a mesma coisa, né? Continuar na web, continuar como anônimo, ter o nome e dar um enter. Muito bem. Se estamos tranquilos aqui na forma de declarar uma string, de criar uma string, com aspas simples, duplas e triplas, vamos continuar falando ainda sobre strings. Vamos falar sobre a ideia de concatenação. O que é concatenação de strings? Uma forma de unir 2 ou mais strings em uma string só. Por exemplo, eu tenho aqui uma mensagem 1. Está. Eu tenho aqui um clima. Hoje está chovendo. E uma segunda mensagem, uma mensagem 2. Hoje. E eu quero juntar isso numa mensagem final só. O que eu posso fazer? Eu posso somar as minhas strings. Eu posso concatenar elas com operador de adição, operador do mais. Clima e a mensagem 2. E isto aqui vai resultar numa string só. Se eu der um print nessa string, você repare. Está chovendo hoje, uma coisa só. Mas está ensolarado. Você altera no clima. Está ensolarado hoje. Né? Está nublado. Você altera somente na variável clima. E está aí. Certo? Você pode, então, somar, entre aspas, strings. O que ela faz? Ela coloca um texto, uma string do lado do outro. E vai virar uma string só. Simples, né? Um detalhe importante quando você estiver fazendo uma concatenação, essa união de strings. O operador de adição, quando eu vou concatenar, ele não adiciona espaços para mim entre uma string e outra. Se eu quero espaço, eu tenho que adicionar o espaço. Aqui no meu exemplo, repare, eu coloquei um espaço depois do está, eu coloquei um espaço antes do hoje. Se eu não tivesse colocado, o que ia acontecer? Está nublado hoje, uma palavra só, certo? Se eu quero um espaço, eu tenho que colocar esse espaço. Eu poderia colocar aqui também, eu vou somar com uma string que é um espaço, eu vou somar com uma string que é um espaço. Funciona? Funciona. Mensagem 1 está guardando uma string, este espaço é uma string, clima é uma string, é uma string, é uma string. O resultado final vai ser uma string só, agora separado as palavras. Tranquilo, né? O que mais? Nós podemos repetir também uma string um determinado número de vezes, usando o operador de multiplicação, o asterisco. Eu vou dar um print em
na minha string Batman, multiplicada por 3, o que eu vou ter? Batman, Batman, Batman. Certo? Ah, mas e se eu multiplicar por 1000, professor? Muito bem, eu vou ter 1000 Batmans. Tá aqui. 1000 Batmans. Ah, mas eram por 10.000. Tudo bem. Você vai ter 10.000 Batmans. Ele até tá mostrando... aqui. 10.000 Batmans. Nem dá pra ver onde começa. E por aí vai. Tudo isso funciona. É possível. Concatenação e repetição, tranquilíssimo, né, pessoal? Posso unir textos com mais, posso repetir um texto multiplicando ele, certo? Por um número. Isso aqui eu não vou passar, vamos em frente. Muito bem. Só que vai chegar situações, momentos, que nós queremos colocar o valor de uma variável no meio de um texto. Por exemplo, eu tenho aqui... Não quero mais dar print em Batman. Eu tenho aqui um jogador, que é a Vitória, e ela tem uma pontuação 1, 2, 3, 4.56789. Certo? E eu quero ter uma mensagem só dizendo, olha, jogador, nome do jogador, pontuação que ele teve. E eu quero fazer isso numa string apenas. Tem como? Tem. Nós podemos formatar uma string. Aqui nos slides eu mostro 3 formas de fazer isto. A forma da Idade da Pedra, a forma antiga e a forma moderna. Eu só coloquei as outras formas antigas só para vocês saberem que existe. Se um dia você bater olhar um código que está formatado assim. Mas códigos novos, certo? Ninguém trabalha com isso mais. Isso aqui era um pé no saco trabalhar. Vamos direto para a forma moderna. Que é como? Que é a chamada f-string, f de formatada. Certo? Você repare. Eu quero fazer um resultado assim. Nome Vitória, pontuação, né? A pontuação que ela tirou. Como é que eu crio isto? Da seguinte forma. Eu tenho aqui uma mensagem que é uma string. Só que antes de eu abrir aspas, eu coloco um F minúsculo. E eu vou dizer, olha, eu tenho aqui um jogador. E eu quero colocar o nome do jogador. O nome do jogador está numa variável que eu chamei de... Vamos trocar. Chamei de nome. Como é que eu coloco o valor desta variável aqui no meio? Se atentem na sintaxe. Nós vamos abrir colchetes. Perdão, nós vamos abrir chaves. Chaves que tem aquele rebusquinho no meio. E eu vou colocar o nome da variável. Pontuação. Abro chaves. Pontuação. Se eu der um print nessa mensagem, você veja. Jogador Vitória, a pontuação. Está aqui o número que ela tirou, a pontuação dela. Certo? Eu consigo colocar o valor de uma variável, então, dentro de uma string, no meio de uma string. Como é que é a sintaxe novamente? F, abre aspas. Aonde eu quero colocar o valor de uma variável, eu abro chaves e no meio eu coloco o nome da variável. Beleza? Tem lógica isso aqui, pessoal? Ficou claro a sintaxe, a forma como nós escrevemos? A ideia aqui? Ou não? Alguém se perdeu? Alguém quer que eu repita, que eu explique de outra forma? Me contem. Tranquilo, não tranquilo? Fácil, médio, difícil? O que vocês me dizem?
Me respondam, galerinha. Nós temos 38 alunos aqui. 39 alunos. Alô? Temos alguém vivo? Caiu minha conexão? Pessoas, me respondam, por favor, no chat. Vocês entenderam? Não entenderam? Querem que eu explique? Tem dúvidas? Me contem. Dona Mariana disse que entendeu, e o resto, pessoal? Seu Natan também, mas isso eu já esperava de você, meu caro. Você já tem uma experiência anterior. E o resto, pessoal? Vamos lá, pessoal, respondam, por favor. Se você não entendeu, eu explico novamente, eu explico de outra forma, eu faço outro exemplo. Vou confiar então. Tudo bem. Muito bem, muito bem, muito bem. F-string, essa string formatada que nós podemos criar, colocar um valor de uma variável no meio da string, no meio do texto, isto é ridiculamente poderoso. Posso fazer muito mais com F-string. O que nós vamos fazer, principalmente, é o quê? Arredondar valores na hora de exibir. Como assim? Eu estou mostrando aqui na pontuação, né? 1234.56789. São 5 casas decimais, 5 casas depois do ponto. Ah, mas é demais. Não tem por que ter uma tamanha precisão. Ah, não vou mostrar, sei lá, a altura de uma pessoa. Ah, ela tem 1.805789 metros. Não faz sentido. Sei lá, uma casa decimal ou 2 casas decimais geralmente é o bastante. Eu posso arredondar na hora que eu for exibir. Ah, eu quero mostrar apenas 2 casas decimais. Tem como fazer? Tem. Reparem na sintaxe. Dentro das chaves, depois do nome da variável, eu vou colocar o quê? 2 pontos, ponto. A quantidade de casas decimais, vamos colocar um 2. F de float. Quando eu rodo, ele mostrou agora a pontuação .57. Ele arredondou para 2 casas decimais na hora de mostrar. Ah, mas eu queria uma casa decimal. Um F. Ponto 6. Ah, eu queria 0 casas decimais. 0 F. Tá aqui. 100 valores decimais agora na hora de mostrar. Ah, mas eu queria 8 valores decimais. Vai preencher o resto com 0. Tá? Um detalhe importante, pessoal. Este arredondamento que ele faz é somente na hora de exibir. A variável em si, esta continua com todas as casas decimais. Se eu der aqui um print depois, apenas em pontuação, você repare que a pontuação continua com os mesmos, com o mesmo valor, com a mesma quantidade de dígitos, né? Este arredondamento é somente na hora de exibir. Quando a gente estiver trabalhando, por exemplo, com dinheiro, no nosso código, certo? Vai ser sempre desta forma. Ah, o real ele tem 2 casas decimais, certo? Para centavos. Nós sempre vamos arredondar, então, 2 pontos, ponto 2F. Certo? F-string faz mais coisas ainda. Ah, eu consigo alinhar texto, eu consigo formatar datas, entre outras 1000 coisas. Mas vamos começar simples. Isso aqui já é o bastante para nós. Beleza? Meu bom pessoal, vamos fazer um exercício. Vamos ver se nós entendemos essa tal dessa string formatada. Deixa eu pegar só o enunciado do exercício. Só um segundinho. Deixa eu achar quem que me interessa. Ou talvez, vamos até fazer melhor, vamos alterar um exercício anterior nosso. Vamos fazer esse 4.
O que diz o 4? Média das notas. Faça um programa que peça 4 notas bimestrais e apresente a média delas. Uou, calma aí, professor. Peça 4 notas bimestrais. Como é que eu vou pedir algo para o meu usuário? Função input, certo? Ah, mas são 4 notas. São 4 inputs para 4 variáveis diferentes. Ah, quando eu peço via input, eu vou pedir um número, né? Isso. Só que ele vem para mim como por padrão? Como uma string, como um texto. Só que eu não quero um texto, eu quero fazer contas com números. O que você vai ter que fazer? Converter cada input para um tipo de dado numérico. E ele quer que eu apresente a média dessas notas. Como que é o cálculo da média? Deixa eu até escrever. É a soma das notas dividido pela quantidade de notas. Ou seja, você vai pedir 4 números, você vai somar os 4 números e você vai dividir o resultado por 4. Né? E eu quero que você use ainda fstring, faça uma string formatada. Eu quero um resultado final, algo assim, né? A média das 4 notas é... E daí aqui era o valor da média. Eu quero esta mensagem no fim. Pode ser? Tentem fazer esse exercício 4, meus caros. Quem terminou, por favor, me avise. Não mande o resultado no chat ainda, mas só me avise, ó, professor, eu terminei. Tá? O enunciado está todo aí no chat, meus caros. Mãos à obra. Se alguém tiver dúvidas, por favor, me chame, eu lhe ajudo. Logo mais nós corrigimos. Mandem brasa aí. Muito bem, já que o pessoal não me responde, eu vou trabalhar com o seu Natan, que é o único que que me dá atenção aqui. Seu Natan, eu estava vendo aqui todo o teu repositório, tá? Ótimo. Vamos pegar esse teu exemplo da calculadora e vamos tentar melhorar ele um pouquinho, tá? Organizar ele mais. Resto, pessoal, continue fazendo 4, certo? Calculadora, ponto. Isso aqui é um assunto mais avançado, tá, pessoal? Isso aqui, enquanto vocês fazem, eu vou conversar aqui com o seu Natan. Ele teve esse exemplo de calculadora, certo? Tudo certo por aqui? Tudo certo em que sentido, pessoal? Vocês conseguiram fazer? Vocês não conseguiram? Estamos fazendo? Ótimo. Continuem fazendo. Isso aí é do professor anterior que fiz correndo para entregar. Entendi. Mas vamos melhorar ele de qualquer forma. Pessoalzinho, então, continuem fazendo. Eu vou ajudar aqui o seu Natan. Esta calculadora, sem utilizar de coisas mais avançadas, apenas com o que está aqui, sem usar de classes, esse tipo de coisa. Né? Você tem aqui uma função para mostrar um menu, certo? Você está recebendo o índice através do enumerate. Esse actions é uma lista de tuplas, certo? Deixa eu ver onde está esse actions. Aqui. Você tem aqui o nome da operação e a operação em si. E você está mostrando aqui, né, o índice, o nome da operação. Esse func, ele não está sendo utilizado, certo? O padrão, quando a gente não utiliza um valor, é o quê? É colocar um sublinhado. Repare que até ele não vai reclamar, não vai ficar mais, né, ali acinzentado. Isso aqui é o padrão, então, Python para isso. No input aqui, o que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, você está dando aqui sempre esse título, certo? E você está repetindo isso várias vezes. Vamos criar uma função só para mostrar o cabeçalho, mostrar esse título. Mostrar
cabeçalho. Você vai receber o quê? Um título. E você vai dar print. Olha, tá aqui esse cara. Eu vou multiplicar isso aqui. Eu quero que exiba 15 vezes. Você vai mostrar aqui no meio esse título. E você vai repetir novamente esse sinal de igual aqui um tanto número de vezes. Certo? E daí, quando você for chamar aqui nas suas funções, por exemplo, de adição e do que mais for, vamos usar essa função. Mostrar cabeçalho, passando aqui o que é? Ah, é adição. Certo? O que mais? Esse input de números aqui. Deixa eu ver o que nós temos para baixo. Enquanto verdade, nós vamos tentar pegar um número aqui, certo? Via input e converter para float. Se deu tudo certo, você vai dar um break com esse número. Caso tenha dado um erro de valor, vai pedir que ele digite novamente. Um outro loop infinito, também pegar e fazer um try. Nós vamos tentar aqui pegar um segundo número. A gente poderia fazer o seguinte. Você está pegando esses dois números, repare que está repetindo o código aqui, né? Como é que a gente poderia remover essa repetição de código? Poderia fazer um looping, certo? Ou uma coisa um pouquinho mais avançada, eu poderia criar uma outra função aqui dentro. Pedir número, por exemplo. Pedir número recebe uma mensagem. Enquanto verdade, eu vou tentar retornar o input convertido para float. E eu vou passar uma mensagem nesse input. Caso ocorra uma exceção do tipo value error, eu vou dar um print aqui que eu tive um erro. Digite um número válido. Pessoal, continue no 4 aí. E eu vou chamar aqui fora dessa função interna. Eu vou dizer o quê? Olha, eu tenho um número 1. Que eu vou chamar meu pedir número passando uma mensagem. Ah, digite o primeiro número. E eu vou fazer isso para o número 2. Opa, não era o que eu queria fazer. Cadê? Digite o segundo número. Cadê o insert aqui, pai amado? Como é que eu fiz isso? Aqui. Tá fazendo sentido até aqui? Seu Nathan? Tem lógica? Em adição, mostrar cabeçalho, passando aqui o texto. Eu vou, essa função input números, ela retorna dois valores, você está colocando cada um em uma variável. Nós temos um resultado, que é o número 1 mais o número 2. Isso aqui é tão simples que a gente poderia fazer direto aqui dentro, né? Eu posso fazer operações dentro das chaves no fstring, certo? Mais número 2. Esse resultado cai fora. Certo? Aqui também vai ser o que? Uma subtração agora. Mostrar cabeçalho, passando a nossa mensagem. Aliás, deixa eu simplificar a minha vida. Subtração. Também retorna dois valores. Vamos fazer a matemática aqui dentro. É o número 1 menos o número 2. Multiplicação. Pessoal, mais uns minutinhos eu corrijo o exercício 4. O número 1 multiplicado pelo número 2. Cai fora também. Divisão.
Você está verificando se ele passou um divisor zero, certo? E daí, se for dividido por zero, não é possível. Você poderia tratar um erro de divisão por zero. Existe um cara chamado Zero Division Error, que você poderia tentar capturar. Mas já que você fez com if, vamos deixar o if. É possível dividir por zero, retorne para sair aqui da função, e vai ser o número 1 divididos pelo número 2. Saindo do sistema, tranquilo. Você tem aqui a sua lista de ações, maravilha também, sua lista de tuplas. E enquanto verdade, vamos fazer o quê? Vamos dar um print aqui no nosso cabeçalho calculadora. Eu vou mostrar meu menu, mais aqui uns separadores. Nós vamos tentar, né, pegar via input a ação que ele quer fazer. E eu poderia simplificar aqui. Putz, eu coloquei mais ações. Né? Vai ser de 1 ao comprimento da minha lista de ações. Isso aqui, obviamente, agora é uma string. Né? Eu tenho 5 valores na minha lista? Vai ser de 1 a 5. Não preciso vir aqui, voltar e lembrar e alterar e tudo mais. A mesma coisa aqui. Se a opção é menor do que 1 ou maior do que quem? Do que o comprimento da minha lista de ações. As ações está pegando aqui, né, no índice opções menos 1. Está pegando o primeiro elemento, né, que é o nome. Muito bem. Se ocorrer uma exceção, a mesma mensagem. Passando agora o índice. O índice não, o comprimento. E vamos testar. Faltou um f-string ali. Realmente, obrigado. Eu quero fazer uma operação de adição. 5 e 6. Tá ali o resultado. É um 11. Eu quero fazer uma divisão. De 7 por 2. Tá ali, 3,5. Eu quero fazer uma divisão de 5 por 0. Não é possível dividir por 0. Eu quero sair. Ele saiu. Ótimo, cara. Tá? Muito bom. Isso aqui é uma pequena melhoria que a gente poderia fazer, certo? A gente poderia melhorar mais com caras mais avançados, mas eu não quis usar nada além. A gente poderia usar de classe, a gente poderia utilizar de uma quantidade de argumentos variável e tudo mais. Mas isso a gente vai ver ao longo do curso. Tranquilo aqui, Sonata? Tem sentido para você? Maravilha. Pessoalzinho, vamos resolver o nosso exercício... Cadê? 4. O exercício das médias das notas. O que ele diz? Faça um programa que peça 4 notas bimestrais e apresente a média delas. Como é que eu peço algo para o meu usuário? Input. É uma função a input? É. Eu tenho que abrir e fechar parênteses. Dentro de input, você fez, Vinícius? Maravilha. Se você quiser, quem fez e quiser mandar no chat, fique à vontade. Pode mandar agora. Eu vou corrigir o meu, eu vou fazer o meu, e depois eu corrijo de vocês, se tiver diferente. Função input. No input, eu posso passar uma mensagem é uma string. Digite a primeira nota. E vamos rodar o nosso código. Ué, professor, e o resto do código você não tem que escrever? Não precisa, pessoal. Não é assim que nós trabalhamos profissionalmente. A gente escreve um trecho, executa. Deu certo? Aí nós continuamos para o próximo trecho de código. Deu um erro? Vamos parar, vamos resolver aqui antes que vire uma bola de neve. Digite a primeira nota. Está lá a minha primeira nota. Ótimo. Eu vou pedir ainda a segunda nota, a terceira nota e a quarta nota.
certo? Aí que tá, seu Vinícius. Você passou... Aliás, me passe o código, não a resposta. Tá? Eu vou pedir 4 notas, 4 inputs diferentes. Primeira nota, segunda, terceira e quarta nota. Legal. Consigo guardar. Só que tem um detalhe. O que eu estou fazendo com esses inputs, com o valor que o usuário me digita? Não estou fazendo nada. Eu tenho que guardar esses valores. E aonde que eu guardo esses valores? Em variáveis. Ótimo, seu Vinícius. É isso mesmo. Tá. Era isso que eu esperava. Isso aí é exatamente o que eu vou fazer. Eu tenho que guardar esses valores em variáveis. Certo? Guardei o primeiro input, o segundo, o terceiro e o quarto. Só que tem um detalhe. Eu tenho que guardar para variáveis diferentes. Do contrário, eu só vou trocar o valor da mesma variável. Não é o que eu quero. Eu vou ter aqui as variáveis nota 1, 2, 3 e 4. Cada um vai receber um valor de input. Beleza. Tenho as 4 notas. O que mais que ele pediu? A média. O que é a média? É a soma das notas dividido pela quantidade de notas. Tenho aqui a minha média. Vamos começar com a soma. É a nota 1 mais a nota 2, mais a nota 3, mais a nota 4. E eu vou dar um print nessa média. Vamos ver o valor que está lá dentro. Primeira nota 5, segunda nota 5, terceira nota 5, quarta nota 5. Somando tudo isso, tem que dar 20. 5.555. Por quê? O que eu esqueci de fazer? Por que não deu certo a minha soma? Porque lembrando, input sempre me retorna uma string, sempre me retorna um texto. Quando eu somei as notas, o que eu fiz? Eu fiz uma concatenação de strings. Eu coloquei uma string do lado da outra. Não é o que nós queremos. Nós queremos o quê? Nós queremos trabalhar com números, fazer uma operação matemática. Este input, então, que vem para mim com uma string, eu vou converter para um tipo de dado numérico. Eu vou converter para um float e para um inteiro. Depende. Ah, eu quero dizer que é um inteiro. Tudo bem. Função int, abre parênteses, coloco todo o meu input lá dentro, fecho parênteses. E agora sim, vamos rodar. Primeira nota é um 5, segunda nota é um 5, terceira nota é um 5, quarta nota é um 5. A soma disso tudo tem que dar 20. Tá lá o 20, deu certo. Maravilha. Só que isso não é o cálculo da média. O cálculo da média é o quê? É a soma das notas dividida pela quantidade de notas. Quantas notas eu tenho? Eu tenho 4 notas. Dividir por 4. Vamos rodar. Primeira nota foi um 6. Segunda nota foi um 6. Terceira nota foi um 6. Quarta nota foi um 6 também. A média disso vai dar o quê? Vai dar 6. 19,5. Ué. Não devia dar 6 a média? Deveria. O que eu esqueci de fazer aqui, pessoal? Por que deu errado? Alguém consegue ver? Alguém consegue me dizer o porquê? Qual que foi o problema aqui? Seu Vitor disse que falta o parênteses, mas o que o parênteses vai fazer para mim? Por que eu tenho que colocar um parênteses? Realmente, a solução aqui é o quê? É colocar esses 4 caras dentro de parênteses, de um parênteses só. Mas por que eu fiz isso? Alguém consegue me dizer?
Seu Vitor, seu Vinícius, algum de vocês consegue me dizer? Por que que eu coloco parênteses? Não sabe? Não tem problema. Seu Vinícius, por que do parênteses? Seu Natan, você então, por que do parênteses? Para dividir o que por 4? Como que é o cálculo da média, meus caros? A ordem do cálculo, ótimo. A precedência das operações matemáticas. Vamos até abrir o material aqui. Foi na anterior. Tá aqui, em tela cheia, vamos bonito. Precedência de operações matemáticas, meus caros. Assim como na matemática da escola, existem operações que você faz antes e operações que você faz depois. Vai acabar já? Deu horário? Tranquilo, dona Gabriela. Tá? Dona Ana Beatriz, pessoalzinho então do Instituto. Tem que sair, tem que sair. A gente vai se ver semana que vem. Bom final de semana para vocês, meus caros. Falou! O problema, pessoal, era o quê? Precedência de operações matemáticas. Assim como na matemática, existem operações que você faz antes que outras. Numa equação, o que eu faço antes? A subtração ou a divisão? A divisão. A não ser que, né, a subtração esteja dentro de parênteses, por exemplo. Daí eu faço parênteses antes, depois a divisão. Quase, né, seu Vitor? A gente tende a complicar mais do que é necessário. A precedência de operações matemáticas no Python é a mesma da matemática. Não tem segredo. Eu faço sempre primeiro o que está dentro de parênteses. No Python, a gente não tem parênteses, chaves e colchetes para dar prioridade. É tudo parênteses. Você faz sempre o parênteses mais interno por os parênteses mais externos. Terminou? Exponenciação. Depois, multiplicação, divisão, divisão inteira, o resto da divisão, quem aparecer primeiro. Por fim, adição e subtração, quem aparecer primeiro. Qual que era o problema no meu código, então? Eu estava dividindo a nota 4 por 4 e este resultado eu estava somando com as outras notas. Não é assim cálculo de média. O cálculo da média é a soma de todas as notas e o resultado da soma eu divido por 4. Como é que eu garanto que ele vai fazer a primeira soma das notas? Eu ponho entre parênteses. E daí esse valor eu divido por 4. Vamos testar. Primeira nota é um 6, segunda é um 6, terceira é um 6, quarta é um 6. Média é 6. 6, 7, 8 e 9, média 7,5. 7,5. Ah, professor, mas eu fiz diferente. Funcionou, mas eu fiz diferente. Tem problema? De forma alguma. Existem N possibilidades, existem inúmeras possibilidades aqui de chegar no mesmo resultado. Por exemplo, eu podia fazer a soma antes, numa outra variável. E daí não precisava nem de parênteses. Nota 1, mais a nota 2, mais a nota 3, mais a nota 4. E daí a média era o quê? Esta minha variável soma divididos por 4. O valor da variável soma divididos por 4. Funciona? Funciona. Ah, mas qual que é mais correto, professor? Não tem. O importante, pessoal, é você chegar numa solução. O importante é você chegar numa solução, pessoal. Ah, mas eu fiz aqui em 10 mil voltas. Você fez ali, eu fiz em 15 linhas, você fez em 3 linhas. Chegamos no mesmo resultado? Chegamos. É isso que importa, pessoal. Fazer de forma bonita, fazer de forma mais elegante, mais eficiente, isso vem com prática, com experiência. Vocês não têm experiência, tá? O importante é chegar no resultado. Chegou no resultado, meu amigo? Isso é 98% do trabalho. Fazer de forma melhor, de forma bonita, você volta depois e faz.
Você nunca vai ter tempo depois de voltar e melhorar, certo? Mas a gente se engana. Beleza? Repare então que eu tenho algumas possibilidades diferentes de solucionar esse cara. Chegou no mesmo resultado, tá tudo certo. Eu poderia fazer então dessas duas formas, ou com duas variáveis, ou com uma variável só, usando parênteses. Ambas estão corretas. Ambas chegam no mesmo resultado, tá? Pessoal, dúvidas nesse exercício 4? Algum trecho, alguma linha que vocês não entenderam? Me contem. Mas conseguiu fazer o 17, seu Natan? Ele é chatinho, né? Ele é complicadinho. Manda brasa aí. Pessoalzinho, então, do Gore. Do Gore nada, do Gorete. O Gore é outra escola. Pessoalzinho do Gorete. Esse 4 aqui, da forma como está. Dúvidas? Seu Vitor, seu Vinícius, o que vocês me dizem? Seu Victor, seu Thiago, seu Juan, seu Richard, Dona Maria, seu Lucas, Kailá, seu Gustavo, seu Guilherme, Felipe, Ana, Andrei e Andressa. Dúvidas, perguntas, angústias ou desesperos nesse cidadão? Ah, professor, mas você falou mais coisa. Nós tínhamos que usar f-string para mostrar o resultado. Vamos usar f-string. Como é que vai ficar? Eu tenho que mostrar formatado, f abre aspas. Eu vou dizer, a média das notas é... E aqui dentro eu quero colocar o valor da média. Abro chaves, média, a minha variável média. Quando eu executo agora, repare. Primeira nota foi um 7, segunda foi um 5, um 9 e um 9 de volta. A média das notas é 7,5. Eu podia até arredondar. Ah, me mostre sempre em duas casas decimais. Ele tirou um 3, um 7, um 7 e um 6. A média das notas é 5,75. Beleza? Ah, mas ele tirou tudo 6. Como é que ele vai fazer? A média é 6,00. Vai mostrar sempre as duas casas decimais. Tranquilo? Beleza aqui? Professor João Otávio, nós vamos até que horas hoje? Até que horas, professor? Meio-dia e 40. Nós temos, então, 4 minutinhos, meus caros. Muito bem. Pessoalzinho, se nós não temos dúvidas aqui, o que mais que nós vamos fazer? Nós podemos pegar, de forma rápida, esse exercício 3 e alterar ele, nós já fizemos anteriormente, para usar de f-string, certo? O que era o exercício 3? Soma de dois números. Desenvolva um programa que solicite dois números ao usuário e mostre o resultado da soma desses números. Eu peguei dois números, via input, cada um deles eu converti para inteiro, guardei em variáveis diferentes. Fiz a soma, e eu dei print na soma. Vamos melhorar. Eu vou fazer aqui uma f-string, a f abre aspas. A soma de, abro chaves, do número 1, com, abre chaves, o número 2, resulta em, abre chaves, soma. E quando eu rodo isso aqui, repare. Vai pedir o primeiro número, vai pedir o segundo número. Vai dizer, a soma de 5 com 6 resulta em 11. Tá certo? Tá certo. Tá?
muito mais elegante, muito mais interessante de ver, certo? Você consegue entender melhor o que estava ocorrendo aqui. O que aquele 11 que apareceu, né? Ah, é o resultado da soma. Beleza? Nós, ao longo de todo o curso, vamos usar sempre de f-string. Essa f abre aspas. Se acostumem com a sintaxe, meus caros. Nós vamos cansar de usar isto aqui. Beleza? Seu Natan, faça o seguinte. Eu acho que o meu @escola tá no sala de aula, tá no mural de sala de aula. Me manda teu repositório lá. Qualquer coisa eu te ajudo, eu te mando um pull request, eu te dou uma força ali. No mais, galerinha, nós vamos ficar por aqui hoje, certo? Nós vamos nos ver semana que vem apenas. Bom final de semana a todos e até mais! Até mais, professor João Otávio, seu Vinícius. Falou, galerinha. Seu Natan, até mais. Falou, pessoal. Bom jogo do Brasil, hein? Opa! Me manda lá também, hein, Natan? Me manda, por favor, no meu @escola. Eu dou uma olhada. Até mais.